Fato perturbador: desaparecimentos em parques nacionais são mais comuns do que se pensa. Alguns são trilheiros experientes, outros apenas visitantes comuns aproveitando o ar livre, mas nenhum conseguiu voltar para casa. Hoje, vamos falar sobre 9 parques nacionais com desaparecimentos sem explicação pelas autoridades. Não são lendas urbanas, mas visitantes reais em parques, com famílias ainda buscando a verdade. Número 9. Perdido na Serra Nevada. Neste parque, as vistas e os locais de onde se pode cair e desaparecer são infinitos. No centro-leste da Califórnia, o Parque Nacional de Yosemite ocupa 3.000 km da Serra Nevada. A paisagem serena esconde perigos. Entre 18 e 20, foram 732 operações de busca e resgate no parque. Cerca de 30 casos ainda não foram solucionados. Até 24, existem 35 casos de desaparecidos. O desaparecimento mais antigo em Yosemite é de F.P. Shepard, sumido perto de Glacier Point em 11 de julho de 1909. 3 pessoas sumiram em Yosemite, perto ou no rio Mercy, 2 no mesmo dia, mas em lugares distintos. Recentemente, o pequeno Peter Jackson, de 4 anos, foi visto pela última vez na área de White Wolf. Jackson, caminhante experiente que conhecia Yosemite, planejou acampar com trilhas diárias em 16 de setembro. Ele deixou seu acampamento no dia 21 para uma excursão e não retornou. Funcionários do acampamento notaram a barraca de Jackson sem retorno e ele foi considerado desaparecido após 5 dias, conforme relato do filho à polícia. Ele falou com seu pai pela última vez no dia 17 por mensagem de texto e os dois conversaram sobre a caminhada que Jackson planejava fazer naquele dia. As autoridades buscaram por semanas na área, mas não o encontraram antes do fim das buscas em outubro. O clima mudou muito, dificultando e tornando perigosas as buscas. Jackson segue desaparecido até o dia 25. O desaparecimento mais recente não resolvido em Yosemite ocorreu em julho de 20. Sandra Lynn Johnson Hughes. Ela havia se mudado recentemente do Havaí para a Califórnia após a pandemia de Covid-19 e marcou uma viagem de acampamento. Para aliviar o estresse, Sandra, experiente em atividades ao ar livre, já estava pronta para a viagem. Ela falou com a família em 6 de junho, informando que iria para Yosemite. Em julho, funcionários do parque acharam seu acampamento abandonado. Nada parecia fora do comum. O acampamento estava organizado, sem sinais de luta ou qualquer outra evidência de crime. No entanto, Sandra simplesmente não estava lá. Os investigadores acharam o carro dela batido perto do acampamento, mas não encontraram nenhum sinal dela. Os esforços de busca e resgate foram interrompidos em setembro, depois que o incêndio no riacho tomou conta da área, e uma busca completa foi cancelada logo após ser retomada. Desde o desaparecimento de Sandra, vários caminhantes relataram aos funcionários do parque terem encontrado uma mulher nas trilhas. Ela parecia estar machucada e lhe ofereceram ajuda, mas ela recusou antes de ir embora. A descrição fornecida por essas testemunhas correspondia à de Sandra, mas infelizmente, os bons samaritanos não sabiam que ela era uma pessoa desaparecida. O caso de Sandra levanta dúvidas. O que ocorreu? Por que recusou ajuda e o que causou o acidente? Uma família acampando perto do local do desaparecimento de Sandra relatou que seu filho conversava com alguém invisível fora da barraca. Quando perguntaram com quem ele falava, disse que era uma mulher, mas ninguém estava lá. Alguns sugerem que o garoto viu o fantasma de Sandra, pois ela está desaparecida. É difícil entender os motivos de quem passa por isso. Ela foi chamada de sobrevivencialista pela mídia, então o sumiço de Sandra pode ter sido intencional. O estresse de se mudar para um novo lugar, o mundo completamente transformado, longe do conforto ao qual estávamos acostumados. Talvez ela tenha decidido que viver cercada por esses estresses e pela grande quantidade de pessoas não valia a pena e, em vez disso, tentou viver sozinha na natureza selvagem. Isso pode explicar seu comportamento com os excursionistas e o acampamento intocado, mas sem Sandra, nunca saberemos as circunstâncias reais. Número 8. Perdidos no Vale. As pessoas no Vale da Morte geralmente não se perdem, mas ficam sem tempo.
O Parque Nacional do Vale da Morte cobre 1,6 milhão de hectares de deserto entre Fresno, Califórnia, e Las Vegas, Nevada. O Vale da Morte certamente faz jus ao seu nome. É um enorme deserto rochoso que apresenta algumas das condições mais extremas da Terra. A vida no Vale da Morte é extremamente difícil, mas ainda assim atrai mais de 1 milhão de visitantes anuais. Apesar de bonito, o Vale da Morte é perigoso para explorar fora das trilhas. Os serviços de emergência são acionados para atender pessoas com doenças relacionadas ao calor. Infelizmente, nem todos se recuperam. Várias pessoas se perderam no deserto e muitas nunca voltaram. Em maio de 2021, Robert Bob Wildner, 76 anos, saiu de casa para consertar um caminhão no Saline Valley, conhecido por suas fontes termais e a floresta de Joshua Tree próxima. Wildner avisou a família que retornaria em um dia, mas em maio ainda não havia notícias dele. Eles registraram o desaparecimento e iniciaram a investigação. Guardas florestais acharam o veículo de Wildner e o caminhão que ele saiu para consertar perto do acampamento Warm Springs, mas Wildner não foi encontrado. As chaves e o celular dele foram encontrados abandonados em seu veículo. O responsável pelo acampamento disse às autoridades que não tinha visto Wildner. Uma grande busca por terra e ar começou no dia seguinte, mas foi interrompida após alguns dias devido ao calor. 2 anos se passaram até que um casal de trilheiros fez uma descoberta surpreendente. Em março de 23, Doug Carey e seu colega Stuart Jeffries foram até o local onde o caminhão de Wildner foi encontrado, usando uma teoria que eles haviam desenvolvido. Os 2 homens foram até um banheiro de acampamento próximo e depois caminharam na direção em que achavam que Wildner tinha ido. A teoria era que Wildner usou o banheiro. Ao sair, ele errou a curva. Após andarem bastante por pedras e terra, Jeffries achou uma sandália solta. Levaram a sandália às autoridades e um familiar confirmou que era igual a de Wildner, até o conserto improvisado que ele teria feito nela. Segundo Carey e Jeffries, Wildner escorregou numa pedra, caiu forte e se machucou. Em outra postagem, Carey disse que acreditavam que Wildner fora engolido pelo deserto. Não muito longe de onde encontraram a sandália, eles se depararam com uma caverna que havia desabado parcialmente devido às fortes chuvas. Carey e Jeffries sugerem que Wildner pode ter se escondido ali. Até a gravação deste episódio, ele segue desaparecido. Sem explorar toda a caverna, a teoria talvez nunca se comprove. Outros casos de desaparecidos no Vale da Morte ficaram décadas sem solução antes de surgirem pistas. Em 1996, uma família de 4 turistas alemães, Egbert Rimkus, sua parceira Cornelia Meyer, junto com o filho de Rimkus, Georg, e o filho de Cornelia, Max, desapareceram no parque durante uma viagem de férias à região. Eles voltariam para casa em 7 de julho, mas não embarcaram no voo em 1º de outubro. Um guarda do parque achou a van alugada da família abandonada em Anvil Springs Canyon, área remota do Vale da Morte. 3 pneus da van estavam furados e danificados pelo terreno rochoso. A busca na região não achou sinais da família e foi encerrada após uma semana. Esse foi o fim da história por 13 anos, até que 2 trabalhadores de busca e resgate de folga fizeram uma descoberta surpreendente. Les Walker e Tom Mahood foram até onde a van estava para tentar encontrar algo cerca de 7 quilômetros ao sul. Foram encontrados restos mortais de 2 adultos e o DNA confirmou que o homem era Rimkus. O passaporte de Cornelia foi encontrado nas proximidades. Até hoje, as crianças não foram encontradas e o caso permanece sem solução. Número 7 sumiu na Grande Fumaça. Aqui, mesmo cercado de pessoas, é fácil desaparecer. Na divisa entre Tennessee e Carolina do Norte, o Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes possui 122 mil acres de área selvagem. A Grande Fumaça se destaca por ser o parque nacional mais visitado dos Estados Unidos, com cerca de 12 milhões de visitantes anuais. Dada a localização do parque e o fluxo anual de visitantes, não surpreende que alguns se percam nas trilhas. Cerca de 100 missões de busca e resgate ocorrem por ano.
As densas florestas do parque facilitam perder a noção de onde se veio. Desde 1934, 5 pessoas sumiram no Great Smoky e nunca foram achadas. O caso mais discutido é o de Dennis Lloyd Martin, um menino de 6 anos que estava em uma viagem com a família para o Dia dos Pais em 1969. Dennis estava com o pai, o avô e o irmão mais velho em Spence Field, por onde passa a famosa trilha dos Apalaches. Enquanto os adultos descansavam no campo, Dennis, seu irmão e 2 garotos que conheceram no parque brincavam de esconde-esconde na floresta próxima. Um dos garotos achou que seria divertido se eles se separassem. Para surpreender adultos, Dennis foi visto pela última vez indo para o noroeste e sumindo atrás de um arbusto. Quando os 2 garotos assustaram os adultos, Martin não estava junto. Seu pai procurou por ele e o chamou, chegando a andar pela trilha dos Apalaches. Após 4 horas, ainda não havia sinal de Dennis. Guardas florestais e a família procuraram quase a noite toda, e na manhã seguinte começou uma grande busca. Guardas florestais, familiares, campistas e voluntários vasculharam a área em busca de Dennis. Logo, eles foram acompanhados por 2 helicópteros de uma base aérea próxima. A chuva anterior impediu que os cães sentissem o cheiro de Dennis e a trilha esfriou. Mais de 2.000 pessoas buscaram Dennis por 2 semanas, mas ele nunca foi encontrado. Nenhum sinal de Dennis jamais foi encontrado, nem havia qualquer evidência de que ele tivesse sido sequestrado. A busca foi até setembro e tornou-se a maior operação de resgate da história do parque. Dennis segue desaparecido após mais de 50 anos. O caso de Dennis ilustra um padrão destes desaparecimentos. Alguém sai sozinho e desaparece sem deixar rastros. É assustador pensar em seguir um caminho errado ou sair da trilha para explorar e nunca mais ser visto. Infelizmente, Dennis não é a única pessoa a ter esse destino, no Great Smoky. Em 1976, Teresa Gibson, de 16 anos, participava de uma excursão escolar na trilha Andrews Bald. Ela e outros estudantes voltaram ao estacionamento e perceberam que Gibson não estava com eles. Ela foi vista pela última vez a 800 metros do estacionamento, o que dava esperança de que pudesse ser encontrada rapidamente. Infelizmente, esse não foi o resultado, e Gibson ainda está listada como desaparecida. O desaparecimento dela é um mistério, pois sumiu entre várias pessoas e ninguém sabe como isso aconteceu. Diversas pistas, até restos humanos encontrados perto, não tinham ligação com o caso. No Parque 81, guardas receberam novo relato de mulher desaparecida na trilha Deep Creek. Polly Melton estava fazendo trilha com alguns amigos quando, segundo eles, ela subiu uma colina à frente do grupo. Quando os outros chegaram ao topo, Melton já havia desaparecido. Procuraram por horas e depois contataram os guardas do parque. A busca não encontrou vestígios dela. Em 2012, Derek James Ja Liu King, de 24 anos, não foi ao trabalho, preocupando seus colegas. Eles contataram a casa de Liu King e o colega de quarto disse que Liu King também não estava lá e não o via há um tempo. Quando a família de Liu King chegou, eles verificaram o computador dele e encontraram resultados de busca por Great Smoky, junto com uma reserva de hotel perto do parque. Investigadores obtiveram imagens de Liu King no hotel e encontraram uma garrafa de bebida alcoólica aberta no quarto dele. Nas câmeras do hotel, ele aparece saindo com uma mochila de trilha, sendo essa sua última aparição. A família de Liu King foi ao Newfound Gap, nas Great Smoky Mountains, e ficou eufórica ao ver seu carro no estacionamento. No carro estavam equipamentos de trilha e acampamento novos, como ferramentas de sobrevivência, machado, lanterna-bússola e outros. No entanto, Liu King não estava em lugar nenhum. Mais assustador ainda, um bilhete encontrado no carro dizia: "Não tentem me seguir." A família ficou preocupada e polícia e guardas do parque iniciaram buscas e resgate. Apesar de cobrirem uma área vasta e interrogarem centenas de possíveis testemunhas, nada sobre o paradeiro de Liu King foi encontrado, e ninguém se lembrava de ter visto alguém com a descrição dele.
Muitas dúvidas persistem sobre seu desaparecimento. Por que comprar o equipamento e deixá-lo no carro? Por que viajar de repente sem avisar? E o bilhete? Encontrar aquele bilhete alarmou a família dele e as equipes de busca começaram a procurar imediatamente. Nenhuma explicação foi confirmada, mas família e amigos disseram não ter notado sinais de estresse ou depressão em Liu King. Depois, encontraram restos humanos perto do carro de Liu King, mas não eram dele. Investigadores inicialmente pensaram ter encontrado Liu King. Um exame minucioso revelou que os restos mortais eram, na verdade, de Giovanni Cotini, outro excursionista que desapareceu dias depois de Liu King. 6. Uma mentira que pode ter custado uma vida. Neste parque, pessoas desapareceram em locais de fácil busca, como se tivessem sumido. O Parque Nacional Grand Teton ocupa 110 mil acres no oeste de Wyoming. Grand Teton também tem sido usado para descarte em crimes, com vários casos de desaparecidos ligados ao local. A maioria é resolvida, mas o caso de Cain Malachlin ainda intriga os investigadores. O instrutor de snowboard irlandês Malloch Lynn, de 27 anos, foi para Grand Teton numa manhã de junho. Amigos de 2021 contaram que ele enviou mensagens antes de sair, animado para explorar a trilha do Garnet Canyon até o lago Amphitheater. Depois, não foi trabalhar. 2 dias depois, sem contato, seus empregadores registraram o desaparecimento. Os investigadores encontraram imagens de segurança de Malachlin entrando no parque, mas ele nunca saiu. Mais tarde, encontraram o carro dele estacionado na entrada da trilha Lupine Meadows. A atividade do telefone dele mostrou sinal de uma torre próxima no dia do desaparecimento, mas nada mais foi encontrado. Após busca intensa, nada foi encontrado do homem, mas a polícia logo conseguiu uma pista importante. Heather, uma vizinha, disse à polícia que viu Malachlin no dia do desaparecimento. Ao caminhar por uma trilha perto de Taggart, Heather disse que conversaram brevemente antes de se separarem. Ela diz, ele faria mergulhos dos penhascos para a água. Com essas informações, as autoridades do parque fizeram nova busca nos lagos Taggart e Bradley, mas não encontraram sinais de Malachlin. Investigadores analisaram a história de Heather e descobriram que ela nunca viu ou falou com Malachlin. Depois, ela admitiu ter inventado a história para manter as buscas, mas o dano é inegável. Mais de 500 horas de busca foram perdidas por causa da pista falsa, tempo que poderia ter sido essencial para encontrar Malachlin. Heather foi multada e banida do parque por 5 anos. O terreno dificultou as buscas das autoridades. A trilha inicia com subidas íngremes e pedras irregulares, mas a mãe de Malachlin disse que, abre aspas, não é difícil. Mesmo as mais de 50 buscas aéreas realizadas pelos investigadores não conseguiram encontrar Malloch, apesar do uso de câmeras infravermelhas para detectar sinais de calor através das árvores. Até hoje, nenhum pertence pessoal de Malachlin foi encontrado. É difícil imaginar a dor da família ao receber esperança sobre Malachlin por um suposto benfeitor e descobrir que era mentira. Heather tentou se explicar, mas ainda é difícil entender por que alguém faria uma denúncia falsa, mesmo com boas intenções. Por causa do falso testemunho dela, a chance de encontrar Malachlin vivo, ou até mesmo achá-lo, provavelmente se perdeu. Área 5, o labirinto rochoso do Rio Colorado. Uma escolha errada pode te levar a um lugar inalcançável. O Parque Nacional do Grand Canyon, no norte do Arizona, virou símbolo do sudoeste americano e recebe cerca de 5 milhões de visitantes anuais. O Grand Canyon apresenta diversos perigos. Entre 2018 e 2023, o Serviço Nacional de Parques registrou 1.100 casos de pessoas desaparecidas. Embora a maioria tenha sido resolvida, seja de forma feliz ou não, ainda existe uma série de pessoas que nunca foram encontradas. O caso mais famoso é o desaparecimento de Glenn e Bessie Hyde. O casal se casou em abril de 1928 em Los Angeles, mas logo se mudou para Green River, Utah. Glenn, experiente navegador de rios, queria levar Bessie para experimentar as alegrias de uma viagem fluvial. Em 20 de outubro, o casal remou pelo Rio Green, atravessando canyons até o Colorado.
A última vez que foram vistos foi em 18 de novembro, ao encontrarem o fotógrafo Emery Kolb. Tiraram uma foto e seguiram viagem. Eles nunca mais foram vistos depois de não aparecerem em um encontro marcado em Needles, Califórnia, em dezembro. O pai de Glenn liderou a busca pelo casal desaparecido. O grupo de busca achou a jangada intacta do casal e o diário de Bessie, mas nenhum outro sinal dos Hydes foi encontrado. O mistério segue oficialmente sem solução. Em setembro de 2017, o morador de Los Angeles Jong-hee Yeon-won desapareceu e seu carro foi achado no Parque Moran, na borda sul do Grand Canyon. Familiares e amigos disseram que ele não mostrou intenção de ir ao parque e não foi mais visto. Apesar da busca intensa, nenhuma evidência sobre Juan foi achada, restando só especulações sobre seu paradeiro e destino. Em outro caso estranho do ano anterior, Floyd e Robert Deteis integravam um grupo de excursionistas em uma expedição de 8 dias ao Canyon. Ao chegarem a uma bifurcação no 6º dia, Roberts, excursionista experiente, escolheu um caminho diferente dos demais. As duas trilhas eventualmente se encontravam mais adiante e, por isso, ele seguiu seu próprio caminho. Enquanto o grupo esperava no próximo cruzamento, Roberts não apareceu. O grupo ficou preocupado com o alerta de calor extremo que já durava 6 dias. Guardas e voluntários vasculharam a trilha, mas não havia sinal dele. Nada da mochila ou roupas dele foi encontrado. Parece que ele sumiu no ar. Autoridades acreditam que ele sucumbiu ao calor e caiu em parte profunda do canyon, difícil de acessar e invisível. Recentemente, Thomas Daniel Gibbs, de Nova Jersey, desapareceu na trilha Grandview em 2 de julho de 2025. A trilha Grandview é considerada uma das mais difíceis da região. Até agora, só encontraram a caminhonete de Gibbs no estacionamento onde ele a deixou. O caso de desaparecimento segue em aberto. Número 4 nas Grandes Neves Brancas da Nova Zelândia. Até alpinistas experientes podem sumir aqui sem deixar pistas do ocorrido. Parque Nacional Al-Haq ou Monte Cook. Fãs ávidos vão reconhecer este lugar como o local de filmagem de Minas Tirith, a capital de Gondor na série de filmes O Senhor dos Anéis. Além das trilhas e acampamentos, Al-Haq é popular entre alpinistas. Entre 150 e 200 pessoas já chegaram ao topo. A maioria faz excursões guiadas de escalada, mas alpinistas experientes enfrentaram o terreno sozinhos. Em 24 de novembro, 3 alpinistas tentaram alcançar o topo de Al-Haq. Os americanos Kurt Blair, Carlos Romero e um canadense não identificado. O trio foi transportado de helicóptero ao Plateau Hut no fim de novembro para se preparar para a escalada. Quando o helicóptero voltou dias depois no horário combinado, os alpinistas não apareceram. O último registro deles foi ao encontrarem um casal de esquiadores dias antes do resgate. Conversaram um tempo e seguiram caminhos diferentes para concluir o último quarto da escalada. A última notícia que a irmã de Blair teve dele foi uma foto noturna de uma área nevada iluminada por lanternas. Após as autoridades avisarem as famílias, a busca já ocorria e não houve preocupação imediata. Blair e Romeu, alpinistas experientes, já superaram desafios em outras escaladas com tranquilidade. Então, os socorristas fizeram uma descoberta surpreendente. Equipamentos de escalada pertencentes ao trio foram encontrados perto do pico, mas não havia sinais dos homens. Condições climáticas adversas adiaram as buscas. Até 2025, os 3 alpinistas seguem desaparecidos. Um fato que intrigou os investigadores foi o sinalizador de emergência deixado no abrigo, sem explicação para tê-lo abandonado, mesmo com o clima severo. Durante as buscas, quaisquer pegadas ou outros vestígios foram perdidos, e sem novas pistas sobre o paradeiro deles, foi oficialmente concluído o caso. Os homens provavelmente morreram de exposição ao frio ou devido a uma queda. Infelizmente, a geografia do local torna qualquer tentativa adicional de resgate muito difícil. Essa história serve como um lembrete de que, não importa o quão preparado ou experiente alguém seja, problemas ainda podem acontecer. Terceiro, onde o velho fiel entra em erupção. Em Yellowstone, o perigo não está apenas onde você pode cair, mas também onde ninguém jamais vai te encontrar.
No noroeste de Wyoming, Yellowstone atrai milhões ao estado menos populoso do ZY. Em 2024, 4,74 milhões visitaram Yellowstone. O parque ocupa 2 milhões de acres. Ele inclui o ponto mais remoto dos EUA continentais, no sudeste, a mais de 30 quilômetros de qualquer estrada. Sua vasta extensão e localização remota causaram vários desaparecimentos em mais de 150 anos como parque nacional. Um dos exemplos mais famosos é o de Dennis Johnson, de 8 anos de idade. Ele estava visitando o parque com sua família em 12 de abril de 1966, quando pararam para um piquenique perto da Vila Canyon. A irmã mais nova de Dennis se afastou da família, então Dennis e seu pai foram procurá-la. O pai a encontrou, mas não havia sinal de Dennis. Isso levou a uma busca de 2 semanas pela criança em 100 milhas quadradas. A busca usou cães farejadores, helicópteros com alto-falantes e moradores locais para tentar achar Dennis. Apesar das buscas, Dennis nunca foi encontrado e segue desaparecido. 5 pessoas sumiram entre 1966 e 2021. Em 6 de setembro de 2010, guardas do Parque Nacional acharam o carro de Stuart Isaac abandonado em Craig Pass, entre Old Faithful e West Thumb. As chaves estavam no carro destrancado, que também não estava perto de trilha de caminhada. Quando a descoberta foi relatada e a investigação começou, mais fatos incomuns sobre o sumiço de Isaac surgiram, em setembro. A família dele achou um bilhete informando que ele viajou pelo país. A última pessoa com quem ele falou foi um amigo do ensino médio, com quem ligou no dia 24. O Serviço Nacional de Parques fez buscas aéreas e terrestres perto do carro, mas não encontrou sinais de Isaac. Segundo pessoas próximas, ele tinha pouca experiência ao ar livre, tornando sua trilha improvisada ainda mais intrigante. Quem encontrou o carro dele percebeu que ele saiu às pressas, apesar de o veículo não apresentar problemas. Além disso, não foi possível encontrar nenhuma informação sobre as atividades dele entre o momento em que saiu e quando seu carro foi encontrado. Até 2025, Isaac segue desaparecido, sem novas pistas sobre seu paradeiro. Os motivos da viagem dele ainda são um mistério. O desaparecimento mais recente em Yellowstone é de Austin King, 22 anos, de Minnesota. King conhecia Yellowstone porque trabalhava em uma lanchonete no parque. Em 14 de setembro de 2024, King partiu para uma caminhada solo para escalar o Pico Eagle. Um guarda florestal encontrou King na trilha e conversou rapidamente. King contou que mudou os planos e subiu o Pico Eagle naquele dia. Depois de se despedirem, King continuou subindo a trilha íngreme. A excursão leva vários dias para ir e voltar, então quando ele não voltou para casa por um tempo, ninguém ficou muito alarmado. King manteve contato com amigos e familiares durante a caminhada, relatando neblina, chuva e granizo enquanto subia. No dia 20 de setembro, ele não apareceu no barco que levaria as pessoas de volta à moradia dos funcionários. As buscas começaram na manhã seguinte e duraram dias, até que encontraram um acampamento abandonado perto do riacho Howell, mas King não foi achado. A busca logo envolveu drones e helicópteros, mas o homem continuava desaparecido. O mau tempo e a chegada do inverno encerraram as buscas. Só restou outra evidência de King no topo do Pico Eagle. Uma nota manuscrita, assinada por King em 17 de setembro, relatava o frio daquele dia. Na montanha, chuva de granizo e saraiva caíam do céu e uma névoa espessa envolvia as montanhas. Apesar das dificuldades, King disse que nunca esquecerá a experiência e concluiu: "A vida é bela, vá lá fora e viva", com um rosto sorridente ao lado do nome. Após quase um ano, o pai de King e voluntários retomaram as buscas em agosto de 25. Eles não encontraram King nem pistas sobre seu paradeiro. O que ocorreu com King, Isaac e Stuart provavelmente nunca será totalmente esclarecido. Número 2. Onde os Alpes encontram o hemisfério sul. Pessoas sumiram nesse parque, onde a ajuda deveria estar próxima, mas nada pôde ser feito. Todos conhecem a piada: na Austrália, tudo tenta te matar.
A internet está repleta de fotos de aranhas, cobras e outros animais australianos achados por turistas e moradores. O Parque Nacional Alpino tem 1.400 km². Ele virou um dos principais destinos para quem quer vivenciar os Alpes suíços no hemisfério sul e é famoso para acampamento em família. Apesar de pacífico, o Parque Alpino tem lendas e mistérios. Visitantes e moradores relatam histórias do Homem dos Botões. Apesar do nome soar como de uma cantiga antiga, o Homem dos Botões existe de verdade. Ele vive sozinho na natureza selvagem do Parque Alpino, sendo chamado pelos australianos de Homem do Mato. Ele se tornou autossustentável usando técnicas de caça e coleta dos indígenas australianos. Campistas relataram encontros com o misterioso Homem dos Botões, que costuma ficar em uma parte isolada do parque. Várias pessoas relataram um idoso se aproximando dos acampamentos após o pôr do sol, questionando por que estão perto de sua casa sem responder sobre si mesmo. Na maioria das vezes, o Homem dos Botões vai embora em silêncio, raramente trocando palavras ásperas. Em um incidente perturbador, um fotógrafo estava acampado perto da casa do Homem dos Botões, tirando fotos da natureza ao redor. Quando ele voltou para casa e fez o upload das fotos, descobriu que várias eram do fotógrafo dormindo. Ele estava sozinho em sua viagem e não se sabe quem tirou as fotos. Há muito se especula que foi o Homem dos Botões, mas ninguém tem certeza. Independentemente das motivações, o Homem dos Botões só quer viver isolado, longe de cidades e pessoas. O Parque Nacional Alpino também registrou desaparecimentos. Em julho de 2019, um BMW abandonado foi achado na estrada do Monte Buller. Dentro estavam uma jaqueta, um celular e as chaves do carro. A polícia logo descobriu que o carro pertencia a Conrad Whitlock, de 22 anos, um morador de Victoria. Sua esposa revelou que o viu pela última vez por volta das 22h30 da noite anterior, antes de ele se deitar com ela. Ao acordar às 5h30, ela viu que ele já tinha saído. O trabalho informou que ele nunca apareceu naquele dia. Motoristas que trafegavam na mesma estrada avistaram Whitlock pela última vez por volta das 6 da manhã. Uma equipe de resgate buscou Whitlock por 6 dias sem sucesso. Em julho, inverno no hemisfério sul, as noites têm temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Antes de desaparecer, Whitlock treinava em um autódromo próximo quando colidiu com uma barreira. Um colega afirmou que viu um hematoma na cabeça de Whitlock e sua esposa disse aos investigadores que Whitlock havia reclamado de dores de cabeça. Ninguém viu ou ouviu falar de Whitlock até hoje e seu desaparecimento segue sem explicação. Poucos meses depois, outra pessoa se perderia na natureza selvagem de Alpine. Em 4 de outubro de 2019, o caminhante Niles Becker se aventurou no Parque Alpine. Ele comemorava seu 9º aniversário fazendo uma caminhada solo de 7 dias. 2 dias após partir, ele mandou uma mensagem com sua localização, Cabana McAllister, a amigos e familiares e nunca mais foi visto. Os pais de Becker acionaram a polícia, que iniciou buscas e contatou o Homem do Botão, o qual relatou ter visto alguém com a descrição de Becker. O acampamento do Homem do Botão fica perto de uma bifurcação de trilha usada por caminhantes, onde ele avistou Becker. Ele indicou à polícia a trilha do caminhante e a equipe de busca seguiu os rastros que encontrou. Infelizmente, os rastros logo desapareceram, sem sinais de Becker. Foram vasculhadas 1.600 milhas quadradas antes da suspensão das buscas pelo mau tempo em novembro. A missão foi considerada fracassada, já que o clima reduziu as chances de sobrevivência de Becker ao mínimo. 6 anos depois, Becker ainda está desaparecido e nada dele foi achado. Número 1 no cruzamento dos Apalaches. Este lugar não é remoto, mas pessoas desapareceram aqui sem deixar nenhum vestígio. O desfiladeiro do Novo Rio é um pouco uma anomalia nesta lista. Além das corredeiras e das imponentes faces dos penhascos, as trilhas de caminhada do parque são conhecidas por não serem tão traiçoeiras, enquanto o parque é seguro para os visitantes. Houve vários desaparecimentos misteriosos, apesar do parque não ser tão isolado. Conversamos com várias cidades localizadas nas proximidades, e mesmo assim, de alguma forma, as pessoas acabaram não conseguindo sair do parque.
Em abril de 2016, Jasmine Cruz, de Deepwater, deixou a casa da mãe após uma discussão. Mais tarde, caminhantes a viram correndo para a floresta perto de cachoeiras no parque. Ela nunca mais foi vista. Foi realizada uma busca no parque próximo ao seu último local conhecido, mas não conseguiram localizar Cruz nem qualquer sinal dela. Investigadores não achavam que ela saiu de propósito e autoridades descartam que tenha sido vítima de maldade. Porém, evidências encontradas em maio, ainda inéditas, mudaram o status dela de possível queda durante caminhada para vítima de crime. Cruz continua desaparecida, apesar das buscas intensas no New River Gorge e outros locais suspeitos. Acredita-se que ela tenha sido. 2 anos depois, John Melvin Scarborough sumiu na Bachman Road, cerca de 8 quilômetros do parque, uma semana após as buscas começarem. Os investigadores encontraram restos mortais não identificados perto do último local conhecido dele, mas não conseguiram determinar se pertenciam a Scarborough ou não. No ano seguinte, a polícia encontrou mais restos mortais na área, mas a identificação continuou incerta, apesar da suspeita inicial de que um fosse de Scarborough. Provavelmente esse não é o caso, já que ele ainda está listado como desaparecido até o momento da gravação deste episódio. O mistério dos desaparecimentos em New River Gorge é a escassez de informações sobre os casos. Mesmo após buscas detalhadas no parque, nada foi descoberto sobre Cruz e Scarborough. Nenhuma roupa ou documento de identidade foi encontrado. Nem mesmo os restos mortais citados trazem respostas sobre o ocorrido. Eu sou o Chills e só queria dizer muito obrigado por ouvir. Meu nome é Chills. Confira meu primeiro álbum, Salve Skara, que é baseado em uma história da mitologia iroquesa sobre irmãos gêmeos, um de luz e outro de trevas. O álbum explora minha conexão com Salve Skara, irmão da escuridão, simbolizando desafios que impulsionam crescimento e força. As músicas são centradas no crescimento pessoal, na autorreflexão e em lidar com os desafios da vida. O álbum está disponível em todas as plataformas de streaming e o link está na descrição. Por favor, siga meu Instagram, Dylan Chilinich, com underlines em vez de espaços X no IT, underline Chills e no TikTok em Chills. Este podcast foi feito em colaboração com Jonah, Elizabeth e Karina. Até a próxima. Tchau, tchau.